Bem, meu nome é Daniela e nessa disciplina nós vamos trabalhar com aquisição da escrita. Nós vamos refletir bastante sobre os textos dos alunos, pensando não só como a criança adquire a escrita, mas também como que futuramente essa aquisição é importante para o nosso aluno do ensino fundamental e do ensino médio, né? Primeiramente, nós vamos pensar nos pontos que nós vamos contemplar na nossa aula. A primeira unidade do nosso guia de estudo diz respeito à alfabetização e letramento. Nessa unidade, nós vamos trabalhar com conceitos fundamentais para o estudo da alfabetização e do letramento, conceitos estes que são baseados aí em Magda Soares, 2010, 2003, e que tratam dessas diferentes formas de conceber a alfabetização e de conceber o letramento. Na unidade 2, nós vamos trabalhar com a aquisição da escrita, considerando o princípio psicogenético, ou seja, qual que é o processo que a criança segue para aprender a língua escrita, considerando a própria evolução natural dela, né? E aí nós temos o ponto de vista psicogenético e construtivista, e nós vamos falar um pouquinho de Emília Ferreiro e de Ana Teberoski. Na unidade 3, nós vamos falar sobre a relação entre linguística, fonologia e aquisição da escrita. Também sobre a questão da ortografia, que é muito relacionada à fonologia. Na unidade 4, nós vamos trabalhar a questão da oralidade e do letramento, discutindo como que a oralidade interfere na escrita e vice-versa. E pensando também em uma questão muito importante no estudo da alfabetização atualmente, que é a questão da consciência fonológica, né? Então, eu coloco aí algumas questões sobre as quais nós vamos pensar e que se relacionam com alfabetização e letramento. A primeira é: o que é o letramento? A gente vive falando de letramento, né? Um indivíduo é letrado, não é letrado, vivemos num mundo letrado, mas o que é de fato letramento? O que é alfabetização e o que a gente considera como sendo um indivíduo alfabetizado? O que provocou a invenção da palavra alfabetização o que provocou a invenção da palavra e do conceito de letramento e, ao mesmo tempo, a desinvenção da palavra alfabetização, que é o que Magda Soares diz. Então, nós vamos pensar nisso, porque hoje a gente fala muito de letrar e pouco de alfabetizar mesmo no sentido da palavra, né? Nós vamos pensar por que esses conceitos são diferentes e por que nós temos que tratá-los de fato como distintos, né? No próximo slide eu coloco aí a questão do letramento e algumas figuras que ilustram como que a escrita está presente no nosso dia a dia. Ela está presente nos jornais, nos outdoors, nos ônibus, nos produtos que nós compramos no supermercado. Na verdade, a gente vive num mundo que tem um nível de letramento muito alto. E mesmo quem não domina a leitura da escrita, ou não faça um uso regular desta, acaba utilizando o letramento de alguma forma. Por isso que a gente sempre diz que o indivíduo ele pode ser letrado, mas não necessariamente alfabetizado. Porque o indivíduo ele pode saber identificar o número do ônibus que ele tem que pegar, ou saber identificar um determinado jornal, um produto que ele vai comprar no supermercado, mas não saber estabelecer essas relações entre letra e som, né? Então, é o que diz no slide seguinte, né, que pode haver práticas sociais letradas sem haver necessariamente alfabetização. E nós vemos muito isso, pessoas que não são de fato alfabetizadas, mas que fazem uso da leitura e da escrita. Sabem o horário que vai passar determinado programa, identificam nomes, mas não sabem exatamente fazer essa relação, né? Então, como é que a gente define o letramento, né? O letramento é o conjunto de práticas sociais que usam a escrita como um sistema simbólico e como tecnologia em contextos específicos para objetivos específicos. Então, o letramento diz respeito ao uso
E a gente fala muito hoje em dia no termo eventos de letramento, que são aqueles momentos que você faz mais ou menos uso da escrita. Então, se você vai ao médico, ele te passa uma receita de um remédio, naquele momento ali que ele está escrevendo na receita, é um momento de prática de letramento, é um evento de letramento. Ou quando o médico ele passa para você a receita do remédio, você vai, compra o remédio e lê na caixa a data de validade, isso também é um evento de letramento. Nós não temos consciência, mas nós fazemos mais uso da escrita do que nós imaginamos, na verdade, né? Mas e aí, se a gente fala de letramento, e nós temos hoje em dia o conceito de letramento como muito presente, a gente tem que pensar em uma outra questão, que é o que Magda Soares fala, que é a alfabetização. A alfabetização, gente, envolve a aquisição de uma tecnologia, e esse nome que a Magda Soares utiliza, de tecnologia, é sobre a relação entre letras e sons, ou grafemas e fonemas, né? Quando a gente diz que um indivíduo é alfabetizado, nós vamos dizer que ele é capaz de estabelecer essas relações entre letra e som. A alfabetização envolve, então, habilidades de decodificar fonemas e grafemas, por exemplo, pegar no lápis adequadamente, ler ou escrever seguindo a orientação convencional, né? Começar da esquerda para a direita, de cima para baixo, utilizar o texto em determinada disposição. Isso tudo envolve a alfabetização. O letramento, não. O letramento vai envolver o uso dessa escrita para fins sociais. Aí a gente começa a pensar no seguinte, mas por que a gente está separando a alfabetização de letramento? Tem que ser junto? Sim, tem que ser junto. A gente hoje em dia diz que tem que alfabetizar letrando, e esse termo também é de Magda Soares. Alfabetizar letrando significa alfabetizar considerando os usos da escrita. Alfabetizar considerando textos reais que tenham significado para as crianças e até mesmo para os adultos, quando a gente pensa em EJA. A gente separa porque a gente acredita também que é preciso alfabetizar. Não adianta a gente colocar as crianças em meio a textos de diferentes linguagens, diferentes suportes e gêneros, se nós não contribuirmos para que a criança estabeleça a relação entre letras e sons. A criança não aprende sozinha. É preciso que tenha alguém que faça essa mediação. E essa mediação pode ser do professor, pode ser dos pais, pode ser do cuidador, mas é necessário que haja essa mediação. Então, o que é preciso para alfabetizar? E aí eu utilizo uma citação de Soares, 2010. Para introduzir a criança no mundo da escrita, o professor tem de dominar muito bem a língua portuguesa, formação que não é dada de forma adequada para usar a língua escrita nas suas diferentes variantes. Tem que ter formação sociolinguística, psicolinguística e de fonologia, sem o que é impossível entender o processo da criança para relacionar fonemas com grafemas. Nessa citação, Magda Soares trata de uma coisa bastante interessante, que é com relação à necessidade de um profissional que trabalha com alfabetização conhecer sobre a língua. Né? Se a gente não conhece a língua, se não conhece os processos fonológicos que envolvem a língua, se nós não conhecemos o fonema, os fonemas e suas relações com as letras, fica difícil a gente agir, intervir, né, no aprendizado da criança, bem como a gente compreender essas variações. Né? E aí a gente entra na unidade 2, que é sobre o ponto de vista psicogenético de aquisição da escrita. Quando a criança vai aprender a ler e escrever, ela passa por algumas etapas. Essas etapas, Emília Ferreira, baseando-se nos estudos de Piaget, né, chamou de padrões evolutivos de aquisição da escrita. E nós temos aí pelo menos 4 padrões. O primeiro padrão é o padrão pré-silábico.
Na escrita pré-silábica, a criança não realiza nenhuma relação entre letra e som, nem entre letra e sílaba. É uma escrita bastante arbitrária e a criança muitas vezes repete uma letra ou usa letras aleatoriamente, sem estabelecer uma relação com o que ela ouve com relação à palavra, né? Já a escrita silábica, a criança vai escrever uma letra para cada som. Então, se ela vai escrever, por exemplo, bola, ela pode escrever, ela escreve uma letra para cada sílaba. Então, se ela vai escrever, por exemplo, bola, ela pode escrever o O e o A, porque o O representa a sílaba bo e o A representa a sílaba lá. Nessa fase silábica, ela vai caminhando e quando ela começa a prestar atenção na relação dos sons, ela faz um período de transição que nós chamamos de silábico alfabético. Na transição silábico alfabético, no nível silábico alfabético, a criança ela vai utilizar, então, além de uma letra para escrever uma sílaba, ela vai alternar. Então, por exemplo, cavalo, ela pode escrever o C, o A, né, o V e o U, por exemplo. Em uma sílaba ela pode estar alfabética e nas outras ela pode estar silábica ainda, né? Quando ela vai estar alfabética? Quando ela já é capaz de estabelecer a relação entre letras e sons. Isso é muito interessante, porque aí nesse momento a criança vai tomar consciência de que existe uma relação entre letra e som e que ela precisa grafar para cada som uma letra. É lógico que essa hipótese é quebrada, né, com o tempo, mas se apresenta um momento muito importante na vida da criança quando ela se torna alfabética, né? Então, se tornar alfabético não é se tornar ortográfico. Por isso que se a criança escreveu castelo com U, ela é alfabética sem necessariamente ser ortográfica. A questão da ortografia vem depois. Mas esses padrões acabam sendo bastante interessantes para a gente compreender de fato como que a criança trabalha com as hipóteses sobre a aquisição da escrita. E é importante a gente pensar que alfabético não significa dominar regras ortográficas, como eu coloquei no slide aí. Uma criança pode ser alfabética e ainda está relacionando a escrita com a oralidade, né? Na unidade 3, a gente começa a pensar sobre a relação entre a escrita, a linguística e a ortografia. E a primeira pergunta que eu faço é: por que o conhecimento linguístico é importante para a alfabetização, né? E aí a gente remete muito a Cagliari, 1996. Cagliari, ele escreveu um livro que diz Alfabetização Linguística. Então, em uma citação, ele diz assim: as crianças que escreve disse, né, com I no final, com um S, escreve algo possível para o sistema de escrita do português, só que não escreve na forma ortográfica. O mesmo faz a criança que escreveu patil para patinho, mercadil para mercadinho, que é a senhora, tudo junto, uma questão de segmentação no lugar de que é a senhora. Se a escola distinguisse claramente os problemas de fala dos problemas de escrita, veria essas escritas como escritas de fala e feitas com uma propriedade fonética tão grande que chega a ser comovente a consciência que as crianças têm do modo como falam. E quando Cagliari diz isso, é a pura verdade. Se a gente observar uma criança escrevendo, a gente pensa, inclusive, que é um pequeno foneticista. Tamanha consciência que ele tem da fala. Então, nós precisamos de conhecer a fala para alfabetizar. Ou para, mesmo se a gente não for um alfabetizador, para que a gente conheça esse processo. E que a gente possa, inclusive, é o que a gente tem atualmente, com os nossos alunos de ensino fundamental, de 6º ao 9º ano e de ensino médio, conseguir rever essas relações, né? Então, a relação entre a pauta sonora e a ortografia, ela não é direta, né? Ela é direta em alguns casos. Então, por exemplo, o som P, ele tem um grafema P, o som B tem um grafema B. Mas na maioria a gente tem correspondências não biunívocas, por exemplo, um som para várias letras, né? O som de K, ele pode ser
a letra K ou a letra C, né? O som de G, ele pode ser a letra G ou o dígrafo GU, né? E a gente tem uma letra para vários sons. Vamos pensar, por exemplo, no som de X. O som de X, ele tem X, S, Z e outras formas, X, né? Por exemplo, isso representa um grande desafio para a criança, porque quando ela chega no nível alfabético, ela espera determinada regularidade e ela não encontra essa regularidade. Ao contrário, ela se depara com relações não biunívocas, né? Na unidade 4, nós vamos ver um pouco sobre a oralidade e o letramento, os limites e as fronteiras na aquisição da escrita. E a gente começa a perguntar como é que se dá a relação entre oralidade e escrita na aquisição. De acordo com a Bauer, e Bernadette Bauer fez um trabalho muito interessante sobre aquisição da escrita, é um livro que se chama Em Busca de Pistas. De acordo com essa autora, ela diz que as crianças recorrem à oralidade para fazer várias hipóteses sobre a escrita, mas também usam a escrita dinamicamente para conduzir uma análise própria da fala, elaborar propostas de representação que, com o tempo, se constituirão em representações canônicas da língua. Ou seja, ao mesmo tempo que a criança utiliza da oralidade e escreve, por exemplo, menino com U no final, ela também utiliza regras da própria escrita. E aí é o caso que muitas vezes ela pode escrever vou do verbo ir com L. Não porque é dito assim, mas porque ela viu já em outros momentos que o L ele é escrito onde tem som de U no final. Né? Então ela volta sempre na ortografia. A atuação dela é uma atuação dinâmica. Essa relação entre oralidade e letramento na aquisição da escrita, ela não é simples então. A gente não diz simplesmente que uma criança escreveu, por exemplo, surfar com U, porque ela fala assim. Ela disse, nesse caso, há uma relação com a oralidade, mas a criança é capaz de ir muito longe. E se a gente analisa os dados das crianças individualmente, nós vamos perceber como que elas estabelecem uma relação dinâmica com a língua e que elas vão, aos poucos, construindo e reconstruindo as hipóteses dela. Como, por exemplo, essa hipótese do L e do U. Ela tem a hipótese que as palavras é com U. A professora diz, não, essa palavra é sol, o som é de U, mas a gente escreve com L. E aí ela passa a ter outra hipótese. Olha, então, quando eu tenho som de U, no final eu tenho L. E aí ela vai e escreve vou com L e a hipótese dela posteriormente é quebrada. Então, por isso que a gente diz que é uma relação dinâmica. Por último, a gente vai falar de consciência fonológica. Para a criança aprender, ou mesmo um adulto aprender a escrever, ela precisa de ter a consciência fonológica. A consciência fonológica diz respeito a uma representação que a gente tem dos sons especificamente, né? Quando a gente é capaz de refletir sobre os sons das palavras, oralmente, e aí a gente não está falando de escrita, que a consciência fonológica ela é desenvolvida pelos sons, a gente é capaz de compreender o nosso sistema alfabético, porque o nosso sistema alfabético ele é baseado em sons, né? Ele é fonográfico, então é baseado no fonema. Para que serve a consciência fonológica? A consciência fonológica permite que a língua seja um objeto da criança. A criança passa a pensar. Então, por exemplo, o ba de bata é o mesmo ba de banana, por exemplo, é o mesmo ba de batalha. E se eu pegar o bar, né, de bata e trocar de lugar, vai virar tabá. Né? E se eu pegar e tirar o A de bata, o A final, e colocar o E, então vai ficar bate. Essa manipulação dos sons da fala vai permitir que a criança tenha maior consciência do que seja o nosso sistema fonográfico. E essa consciência, essa capacidade metalinguística vai abrir uma porta muito grande para a alfabetização,
né? E aí a gente diz o seguinte, que há alguns níveis de consciência fonológica. O nível da sílaba, né, que é quando a gente diz, por exemplo, faca e fada têm uma semelhança. O nível das rimas, então café, boné, por exemplo, são rimas, né? O nível das aliterações, que é o prato e preta, que também entra aí nas rimas e aliterações, os começos das palavras, né? Os fonemas, por exemplo, então vida é igual a vento. Hoje em dia se fala muito da consciência fonológica e se desenvolvem muitos trabalhos sobre consciência fonológica. E esses trabalhos e essas atividades visam, sobretudo, fazer com que a criança tome consciência, né, dos sons e que passe a ter um domínio maior do que seja a fala e assim conduzir na escrita. Então, por exemplo, se a gente fala de exemplos, um professor chega na sala e vai dizer para os alunos dele, olha, hoje nós vamos falar da sílaba vá. Então, todo mundo vai falar uma palavra que tenha a sílaba vá. E um aluno fala vaca, cavaco e assim por diante. Então, hoje nós vamos falar sobre sons. Então, a gente vai brincar de som. Vamos tirar dentro dessa caixa, por exemplo, um som e todo mundo vai falar uma fruta que tem esse som. Então, eu tirei o som B. Aí um aluno fala, abacaxi tem B? Tem. Isso tudo oralmente, né? Ou mesmo as rimas, quando traz rimas, poemas, tudo isso chama atenção para aquisição da linguagem, né? Então, esse é o nosso curso. Nós vamos refletir sobre a aquisição da escrita e pensar que é um processo contínuo, que é um processo variável e que se estende, inclusive, até os momentos do ensino fundamental e do ensino médio, porque os alunos hoje em dia têm carregado muita dificuldade com relação à escrita, inclusive nesses níveis.